no que dele, por ele, para ele, são todas as coisas. No que dele, por ele, para ele, são todas as coisas. No que dele, por ele, para ele, são todas as coisas. O que dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. É um prazer muito grande, uma alegria estarmos de volta para mais uma programação. Eu quero agradecer, como sempre faço, aos irmãos, aqueles que nos assistem, em especial a Star News, Canal 23, e também os patrocinadores, que sem eles nós não estaríamos realizando essas programações. Então, muito obrigado a todos. Eu sou a pastora Cristina, do Ministério Fonte de Vida, e eu quero, nesta oportunidade, muitas vezes eu até me esqueço de dizer os horários de culto da nossa igreja. O Ministério Fonte de Vida tem para você os cultos nas quintas-feiras. É um culto de oração, de intercessão, de libertação, às 20 horas, ali na Antônio Veronese, 730. E também, aos domingos, nós temos uma programação de manhã, uma classe de escola bíblica, temos à noite também um culto da família, às 19h30. Você é o nosso convidado, tá? Se puder estar conosco, além do programa, através da TV, da Star News Canal 23, você pode estar conosco em uma das programações do Ministério Fonte de Vida. Amém? E eu tenho agora, nesta oportunidade, uma palavra de Deus para a sua vida, uma palavra que vai talvez abrir aí o seu entendimento a respeito de Cristo, a respeito do Senhor Jesus. Eu quero me deter num texto do Evangelho de João. João, capítulo 1, eu quero estar lendo primeiramente do verso 1 em diante, até o versículo 13, e depois nós daremos continuidade um pouco mais. E o verso 1 deste capítulo diz assim, que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo, ele era Deus. E ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram sobre ela. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. E este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, a fim de que todos crescem por meio dele. Ele não era a luz, mas ele veio para testificar da luz. A luz verdadeira que ilumina a todos os homens estava vindo ao mundo. Estava no mundo. O mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos os que o receberam, aqueles que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Filhos nascidos não do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Amados, aqui nós estamos diante de um texto, eu li do verso 1 ao verso 13, o capítulo 1 do Evangelho de João. Muitas vezes a gente se depara com pessoas que sabem de Jesus, sabem que Jesus é o Filho de Deus, mas eles não conseguem imaginar Jesus
antes do seu nascimento como homem, antes do seu nascimento, antes da sua encarnação. Jesus, ele vem ao mundo como homem, mas olha o que diz a palavra do Senhor neste texto. No princípio, isso é, no início de todas as coisas, ele era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então nós vemos aqui o texto do Evangelho de João nos dizendo que Jesus, ele não passou a existir a partir do seu nascimento. A partir do seu nascimento, ele começa a existir como homem, aqui nesta terra. Mas o texto nos remete ao princípio de todas as coisas. O texto nos remete ao início, né? A palavra do Senhor diz que ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim de todas as coisas. Nós não sabemos onde fica este início, este princípio, mas não importa onde está esse princípio, a Bíblia diz que ele já estava no princípio como verbo. A palavra verbo quer dizer palavra, ele era a palavra de Deus, o verbo, ele estava com Deus e era Deus. Então nós já nos remetemos aqui à ideia da Trindade. Jesus Cristo, o verbo, estava com Deus e já era Deus. Né? Nós vemos que, se nós lermos o primeiro capítulo de Gênesis, Gênesis vai nos ensinar que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Então, o Espírito de Deus, o Verbo e o nosso Criador, a Trindade, ela existia como Deus, né? Ela era Deus. Então, o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E olha que interessante, todas as coisas, aqui está dizendo que tudo foi feito por meio dele e sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, Jesus, ele participa com o Pai da criação, né? De tudo aquilo que foi criado nesta terra, de tudo que foi criado por Deus. Jesus estava presente, Jesus era o Verbo, estava ali com Deus, fazia parte deste Deus tremendo, e tudo que foi feito através dele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, veja bem, quando Deus traça um plano para salvar o homem do seu pecado, e dentro deste plano, ele inclui a vinda de Jesus, do Verbo que se tornou carne, o Verbo encarnado. Ele fala de uma luz que estaria chegando ao mundo, né? É interessante porque ele diz aqui no verso 9, que a luz verdadeira que ilumina a todos os homens estava vindo ao mundo, até que chegou neste mundo, até que foi encarnado, nasceu de uma mulher, nasceu de Maria, e veio então para trazer luz ao mundo, né? Então é impressionante como nós não podemos entender Jesus somente apenas a partir do seu nascimento, porque Jesus, ele já era Deus, fazia parte da Trindade e da criação. E aqui diz que a luz resplandece nas trevas. Ele veio para resplandecer nas trevas. Os homens estavam em trevas, a humanidade estava em trevas, todo ser humano estava em trevas, o ser, né, que respirava estava em trevas, estava ligado a trevas porque vivia no pecado, estava ligado ao pecado original, ao pecado de Adão. E o texto diz que ele veio e ele resplandece, ele enche com a sua luz esta terra para trazer para uma humanidade perdida, pecadora, uma oportunidade, uma chance, nós diríamos, de reconciliação.
de estarmos novamente nos dirigindo ao Pai, nos dirigindo a Deus, falando com Deus novamente, mas agora através de Jesus Cristo. Ele veio para ser o mediador, ele veio para trazer o acesso a Deus. A partir de Jesus nós temos o acesso a Deus, né? Aquele véu, aquela separação por causa do pecado deixa de existir. E agora eu posso clamar, eu posso orar e ser respondida, ser ouvida. Eu posso me deter diante da presença do Senhor e dizer: Deus, olha como eu estou. Deus, olha como está a minha vida. Deus, olha como está a minha família. Deus, olha como estão os meus filhos. Olha como está a cidade. Olha como está esta nação, a nação brasileira, né? Que nós temos visto aí quantas coisas acontecendo, os protestos, as manifestações. E eu posso chegar diante de Deus e dizer: Deus, olha para nós. Olha para o teu povo que sofre, olha para esta terra sofrida, olha para este povo que está desempregado, olha para este povo que está sem Deus, olha para este povo que está enfermo e não tem como se tratar, olha para este povo que carece da educação, de um melhor caminho através da educação e não tem tido estas condições. Hoje, por causa de Jesus, por causa do Cristo que veio, que cumpriu o plano, por causa desta luz que resplandeceu nas trevas, nós podemos fazer um clamor, nós podemos nos deter, nós podemos falar, nós podemos clamar ao Senhor, nós podemos chorar na presença de Deus, nós podemos estar de uma forma muito especial, colocando outras pessoas, colocando a nossa vida, colocando a nossa casa, o trabalho, tudo na presença de Deus. Ele veio nos dar esta oportunidade. E a palavra aqui nestes textos que eu li diz que havia um homem chamado João que veio para abrir o caminho, para testificar. Deus é tão bom que ele ainda mandou alguém um pouco antes de Cristo para preparar o caminho do Senhor. Preparar o caminho do Filho de Deus, que viria para salvar, que viria para resgatar esta humanidade perdida, né? Agora, algo muito tremendo neste texto está aqui no verso 12, que diz assim, o 11 diz que ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos os que o receberam, aqueles que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Amados, se você tem a noção de quem é Deus, da supremacia, da grandeza, da magnitude de Deus, se você tem essa noção, se você tem este conhecimento, esta convicção, você deve se alegrar, porque você dizer que você é filho deste Deus magnífico, grande, poderoso, criador de todas as coisas, estar em contato com este Deus, linha direta, via direta, né? Intimidade, ser íntimo deste Deus, criador de todas as coisas, porque ele diz aqui, olha, se você o recebeu, se você creu neste nome poderoso de Jesus Cristo, você recebeu um poder na sua vida. Você agora recebeu algo sobrenatural na tua vida que te torna filho, que te torna família, que te torna coparticipante de um reino chamado Reino de Deus. Então isso é para aqueles que o receberam, isso é para aqueles que creem no seu nome. A palavra de Deus diz que o nome de Jesus é um nome poderoso.
É o nome que está sobre todo nome, ao nome dele se dobre todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra. Então, se você crê neste nome, o nome de Jesus, se você o recebe como Senhor, se você o recebe como Salvador, como Filho de Deus, você passa a ser desta família e começa a herdar, juntamente com Cristo, o reino de Deus. Ele se torna o primeiro filho. E você, um dos filhos deste reino, um dos filhos deste rei que reina sobre a terra, um dos filhos regenerados, um dos filhos justificados pelo sangue de Cristo. Então isso aqui é um milagre. Amados, muitas vezes nós achamos assim que milagre é ser curado de uma lepra, ser curado de uma AIDS, ser curado de uma paralisia, ser curado de um câncer, ser curado de qualquer enfermidade que você possa imaginar aí, onde você está me ouvindo. Este é o grande milagre. Não, amados. O grande milagre não é a cura da AIDS, a cura do câncer, a cura do seu físico. Mas o grande milagre que eu vejo na palavra do Senhor é a transformação das trevas em luz, do perdido em salvo, pelo sangue de Jesus, daquele que estava destinado à morte e agora ter vida em abundância, ser destinado à vida, né? O seu destino agora não é mais a morte, mas é a vida de Deus, né? Que está agora aí pronta, está aí agora entrando no seu coração. Pode ser agora para você que me ouve, pode ser agora para você que está aí do outro lado, né? Dentro do seu lar, cabisbaixo, enfermo. E ele pode trazer, então, o maior milagre, que é o milagre da salvação, da reconciliação, da transformação das trevas em luz, da transformação de um homem perdido, pecador, separado da graça. Mas agora, com Jesus, você pode chegar perto, tocar nesta grandeza através da oração, através de um contato espiritual. Então, a todos os que o receberam, aqueles que creem no seu nome, diz aqui a palavra, deu-lhes o poder de serem feitos, isto é, de se tornarem filhos de Deus. E no verso 13, que foi o último versículo que eu li, diz assim: filhos nascidos não do sangue, nem da vontade da carne, e nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Então, eu posso ter a minha filiação natural, né? Eu sou filha de Saulo e Irene, mas este nascimento natural não seria capaz de me fazer aproximar de Deus, nem de tirar o meu pecado. Mas agora, o nascimento que vem de Deus para a minha vida, aquele que me proporcionou uma nova filiação, ser filha de Deus, tem um propósito tão grande de me salvar, de me libertar, de me sarar, de me resgatar das mãos, das trevas, do inferno, do diabo, e me colocar no centro da vontade de Deus. Pode ser assim comigo e com você, né? Descubra isso na sua vida, seja coparticipante deste reino, e você vai poder então clamar, você vai poder opinar sobre as coisas espirituais, porque você se torna filho de Deus. E continuando este capítulo aqui, eu vou ler mais alguns versículos até o nosso momento, e você aproveite bem da palavra do Senhor, que diz assim: o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória,
a glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João testifica a respeito dele e exclama: este é aquele de quem eu disse, o que vem depois de mim tem a primazia, porque ele já era primeiro do que eu, ele já existia antes de mim. Da sua plenitude todos nós recebemos graça sobre graça, pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém nunca viu a Deus, mas o Deus unigênito, que está ao lado do Pai, é quem o revelou. Por enquanto vamos até aqui. Então nós já vimos, né, que no versículo 14 diz que este verbo que estava com Deus era Deus, e por meio do qual todas as coisas se fizeram. Ele vem e habita entre nós. Ele vem e faz morada nesta terra. E a palavra do Senhor diz que ele vem com a mesma glória do Pai. Né? Ele não vem para agir como Deus, mas ele vem com a mesma glória. Era um homem que viveu durante todos os anos nesta terra, durante 33 anos, sem pecado, com a mesma glória do Pai, cheio de graça, cheio de verdade. Onde Jesus abrisse os seus lábios, ele realizava milagres através da palavra. Ele realizava milagres através do poder, da unção do Espírito. Então veja bem, olha, João Batista, que veio para preparar este caminho, ele diz assim: aquele que vem depois de mim tem o primeiro lugar. Ele já existia antes de mim, ele já era Deus, estava com Deus, era o Verbo, né? E o Verbo então veio e habitou entre nós. E veja só, ele diz que a lei, lá no Antigo Testamento, foi recebida por Moisés. Então, até o momento, antes de Jesus nascer, o mundo todo foi dirigido somente pela lei, né? Moisés tinha trazido a lei e a lei regia os homens. Mas aí, João diz assim: mas a graça e a verdade agora vieram através de Jesus Cristo. Pastora, o que é a graça? O que é a verdade? Nós costumamos dizer de uma forma muito simplificada que a graça é o favor que nós não merecemos. Deus, ele nos dá um presente chamado Jesus Cristo, ele envia ele para esta terra como um dom, como um presente para nós, e de graça, e para um favor que nós não merecíamos. Ele realiza um favor que não tem preço. O preço, na realidade, não era ouro, não era prata, mas era o sangue de Jesus. E ele diz assim: veio através de Cristo a graça e a verdade. Se nós lermos o capítulo 14 de João, diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então veja bem, através de Cristo nós recebemos a graça e conhecemos a verdade. A verdade é o próprio Cristo, a lei, ela vem através de Moisés, mas a graça e a verdade vieram através de Jesus Cristo. E o verso 18 diz que ninguém nunca viu a Deus realmente, né? A palavra do Senhor diz que Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Nós nunca vimos a Deus o Pai, a palavra de Deus aqui está dizendo. Mas o Deus unigênito, quem é o Deus unigênito? Jesus Cristo. O Deus unigênito, Jesus Cristo, isso quer dizer o único filho que Deus tinha. Ele veio, ele estava ao lado do Pai, ele está hoje ao lado do Pai, e ele veio para revelar o Pai. A palavra do Senhor é clara: você não conhece a Deus se Jesus não te revelar Deus.
Ah, pastora, mas eu creio em Deus, mas eu não creio em Jesus. A palavra do Senhor diz que o Filho e o Pai são um. Se você não crê no Filho, você não tem o Pai. Se você não crê no Pai, você não tem o Filho. Porque o Pai e o Filho são um, diz a palavra do Senhor. Então, Jesus Cristo, quando ele vem ao mundo, ele vem para revelar o Senhor. Ele vem para revelar Deus à humanidade. Ele vem para dizer, olha, o Pai, o teu Criador, quer amizade contigo. Havia uma amizade sido desfeita através do pecado de Adão, a amizade que havia do homem com Deus, do homem criado por Deus e o próprio Deus havia se desfeito. Não havia mais amizade, havia uma inimizade, havia um abismo entre o homem e Deus. E nós vemos aqui João dizendo, nunca ninguém viu a Deus, mas o Deus unigênito, isto é, Jesus Cristo como Deus, veio revelar o Deus Criador, veio revelar o Deus Pai. Ele, o unigênito, vem para revelar à humanidade este Deus Criador. Então, amados, você quer conhecer a Deus, você quer ser íntimo de Deus, busque Jesus, aceite a Jesus Cristo, creia no seu nome, receba Ele no seu coração e você se torna filho, amado, filho, parte desta família, do reino de Deus, né? Então receba a revelação do Senhor no seu coração. E é interessante que João, quando ele estava ao mundo, ele começa a pregar a respeito de Jesus Cristo, realizar os batismos, mas ele diz assim no verso 20, ele confessou e não negou, ele disse, eu não sou o Cristo. Perguntaram-lhe então, quem és? És tu Elias? És tu um profeta? E ele, não. Que dizes de ti mesmo? E ele responde, eu sou a voz daquele que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor. Ele estava dizendo, olha, se prepara. Se eu estou aqui para preparar o caminho daquele que vai vir e te levar para a presença de Deus, eu sou aquele que vai te batizar com água. Mas ele vai te batizar com poder. Ele vai te batizar, né, com algo diferente, porque é Ele que nós aguardamos como Senhor e Salvador. Tanto é que uma das vezes em que João estava batizando, e ele vê a Jesus Cristo, ele diz, eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Né? Então esta revelação, ela tem que chegar na sua casa, na sua vida, na sua igreja. Nossa, na igreja, pastor? Na igreja, porque a igreja somos nós, não são as quatro paredes, né? Então ela tem que chegar na nossa vida, nós somos a igreja, somos membros do corpo de Cristo. E esta revelação é muito importante, que Jesus Cristo te revele o Pai, Jesus te revele um Deus criador verdadeiro, o único Deus que nós devemos nos prostrar, adorar, reverenciar, porque Ele é Deus verdadeiramente para as nossas vidas. Então, eu gostaria que você guardasse isso no seu coração. Né? O tempo que nós temos é um tempo não muito grande, mas eu creio que suficiente para você refletir no seu coração e na sua mente a respeito destes ensinos que eu trouxe para você neste momento aí que você me assiste. Eu gostaria que você se alegrasse com as boas novas. A palavra evangelho, ela quer dizer boas novas, boa notícia. E eu entro na tua casa neste momento para te trazer boas novas, boa notícia, né? Uma boa palavra, uma palavra de ânimo, uma palavra de incentivo, uma palavra daquele que deve crer. Creia, né? A todos os que o receberam, aqueles que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus.
Então, juntamente comigo, você vai orar, né? Que você possa indicar a nossa programação para a sua família, para os seus amigos, para aqueles que precisam de uma palavra de cura, para aqueles que precisam ser tocados pela palavra de Deus. Que você receba neste momento esta unção maravilhosa. Vamos orar? Senhor querido, Senhor amado, muito obrigado pela tua presença nesta vida, nesta casa, nesta programação. Nós podemos sentir, ó Deus, esta proximidade maravilhosa, este Deus tão maravilhoso, que nos ajuda, que nos cura. Entra, Senhor, com restauração neste lar, entra com restauração nesta casa. Ó Deus, se houver alguém enfermo, nós determinamos a cura. Agora, Senhor, toca neste coração, toca neste pulmão, toca, Senhor, em todos os órgãos que necessitam de cura. Ó Deus, venha, Senhor, também com livramentos dentro deste lar. Livra-os do mal, Senhor, e acima de tudo, Senhor, que o teu Espírito Santo esteja convencendo do pecado, da justiça, do juízo, e levando através do teu Espírito Santo salvação para este lar. Em nome de Jesus, ó Pai, como a autoridade que o Senhor tem nos dado para ministrarmos a tua palavra na tua igreja, nesta rede de TV, nós, ó Deus, abençoamos cada vida que nos assiste. Cada telespectador seja abençoado, renovado, fortalecido, em nome de Jesus Cristo. Amém? Até a próxima programação, em nome de Jesus. No que dele, por ele, para ele, são todas as coisas. No que dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas.